Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pela ajuda de vocês. Amo vocês, gratidão. Vamos lá estudar aqui Doutrina e Convênio, sessão 84. Vou ver se eu vou rápido hoje, porque hoje é quinta-feira e a gente ainda não chegou na metade, né, da sessão aí. São 120 versículos. Vamos ver se a gente chega pelo menos no versículo 60 aqui, tá bom? Então vamos começar aqui, Doutrina e Convênio, sessão 84, a partir do 43, tá bom? A gente vai estudar aqui, a partir do 43 em diante. O que nós tínhamos estudado é que o Senhor falou também, ai dos que também não fazem convênio com Ele, porque é por meio dos convênios que a gente vai ter a exaltação, a vida eterna. Então ai de quem não faz também os convênios, né? Porque Ele falou também de ai de quem quebra os convênios. Tá bom? Mas não é para nós termos medo de fazer o convênio. Então o Senhor, ele fala algo aqui para nós. Interessante que no convênio tem as duas partes e que o Senhor ainda ajuda a gente a fazer a nossa parte. Vamos acompanhar aqui, ó. Vamos lá. Versículo 43 e 44. Agora vos dou o mandamento de que vos acauteleis a respeito de vós mesmos, que vos deis ouvidos diligentemente às palavras de vida eterna, porque vivereis de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom, então o Senhor fala, toma cuidado com nós mesmos, né? Com nossos pensamentos, com nós. Aqui o Senhor fala, para nós vivermos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Igual está escrito lá, na tentação de Jesus no deserto, o inimigo ele tenta Jesus ali, mandando transformar pedras em pães para ele comer. E aí Jesus Cristo fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E lá no grego, quando Cristo fala isso, né, na forma que foi colocada ali em Mateus, mostra que a palavra não é a palavra passada, já escrita, mas é aquilo que Deus revela por meio da boca de Deus. De igual modo, o Senhor está falando aqui que nós devemos prestar atenção na palavra dele, no que é revelado, e nós temos o que é revelado pela boca dos profetas, e nós também recebermos revelação pessoal. O versículo 45 a 47 diz assim, eu queria convidar aqui a gente, a partir do versículo 45 em diante, a gente vê o contraste entre a luz e as trevas, e como Deus ele está nos ajudando, tá bom? Então vamos lá, 45 aqui em diante. Porque a palavra do Senhor é verdade, e tudo que é verdade é luz, e tudo que é luz é espírito, sim, espírito de Jesus Cristo. E o espírito da luz a todo homem que vem ao mundo, e o espírito ilumina todo homem no mundo, e que dá ouvido à sua voz. E todo aquele que dá ouvido à voz do espírito vem a Deus, sim, o Pai. Então observe, né? Primeiro ele fala de nós observarmos, tomarmos cuidado com nós mesmos, seguir toda a palavra de Deus, né? Que é da palavra de Deus que nós vamos nos sustentar. E aqui então ele fala que a palavra de Deus é luz, e que essa luz é o Espírito de Cristo. Então essa luz é a luz de Cristo, que se manifesta em nós, mostrando o que é certo, o que é errado, tá bom? Então a luz de Cristo, ela vai para todas as pessoas. Todo mundo que nasce, ele tem a luz de Cristo, que é para discernir o bem do mal, tá bom? E nos encaminha para o bem. Então veja que além do Senhor fazer a parte dele, ele ainda ajuda a gente, por meio do seu Espírito, a gente fazer a nossa parte. E ele fala que essa luz, essas revelações que ele nos dá, nos conduz ao Pai, vai nos levar para mais próximo do Senhor. Outra coisa que eu gostaria, né, que nós pudéssemos prestar atenção desse ponto aqui para frente, que a gente vai começar a ler agora o 48 em diante aqui, prestar atenção também na progressão, como a gente vai progredindo nessa luz, em recebendo revelação, tá bom? Então fazer o contraste entre a luz e as trevas, e também essa progressão que a gente vai tendo por conta de receber a palavra de Deus, receber revelação. Então diz aqui, do 48 em diante. E o Pai ensina-lhe sobre os convênios, e ele renova e confirmou sobre vós, o qual confirmado sobre vós para vosso bem,
e não somente para o vosso bem, mas para o bem do mundo todo. Então, os convênios, né, e essas revelações, a palavra de Deus até escrita também, as escrituras, são para o bem do mundo todo e para nós também. O mundo todo se acha em pecado, geme sobre as trevas e sobre o jugo do pecado. Por isso podereis saber que estão sobre o jugo do pecado, porque eles não vêm a mim. Porque aquele que vem a mim está sobre o jugo do pecado. Porque aquele que não vem a mim está sobre o jugo do pecado. Então a gente vê aqui, quando a gente recebe essa luz, essa palavra de Deus, essa revelação, e a gente vai para Deus, é porque a gente está buscando a Deus. E ele fala que o mundo geme em pecado. E o mundo, ao ouvir a palavra de Deus, ele se afasta e permanece em seus pecados. Tá bom? Então a gente vê aqui uma progressão no sentido de que quando nós ouvimos, nós se aproximamos mais de Deus. Isso faz com que recebamos mais revelação. E por isso o Senhor nos dá os convênios, as ordenanças para nós nos aproximarmos mais ainda com Ele. Os convênios, nós fazemos uma ligação com Deus. Nós nos tornamos ligados a Ele. O versículo 52 e o 53 diz assim: quem não recebe a minha voz, não conhece minha voz, e não é meu. Por isso podeis discernir o justo dos iníquos, e sabei que neste momento o mundo todo geme sobre o pecado e as trevas. Então veja aí o contraste entre a luz e as trevas. Então o mundo está em trevas, porque eles não ouvem a voz de Deus, e quando ouvem, eles não seguem a voz de Deus. Então aqui eles ficam em trevas, o mundo se acha em trevas. E o trabalho, né, de pregar o evangelho é para tirar as pessoas das trevas, trazer elas para a luz, trazer elas para Cristo. Então aqui versículos 54 ao 57 diz assim: e em tempos passados vossas mentes escureceram-se por causa da descrença, quanto a trataste com leviandade as coisas que recebeste. Bom, aqui do versículo 57 em diante que eu estou lendo, ele está falando já aos membros da igreja, tá bom? Ele está falando para os membros da igreja em Sião, que estavam lá, que eles também estavam com a mente obscurecida, em trevas também. Por que que entraram nisso? E é um aviso para nós também. Então ele diz aqui: vaidade e descrença essa que levaram toda a igreja à condenação. Essa condenação encontra-se sobre os filhos de Sião, sim, sobre todos. Eles permanecerão sobre essa condenação, até que se arrependam e lembre-se do novo convênio, sim, o livro de Mórmon, e os mandamentos anteriores que lhe dei, não somente por palavras, mas agindo de acordo com o que escrevi. Então aqui o Senhor quer, né? Ele chama a atenção aqui, repreende os santos, os membros da igreja aqui, dizendo, né, que eles haviam desprezado as verdades que eles já haviam recebido. As revelações que eles já haviam recebido, os mandamentos, eles haviam desprezado. Não estavam observando aqueles mandamentos. E se esqueceram até mesmo do livro de Mórmon, de ler o livro de Mórmon, estudar o livro de Mórmon. Então eles não estavam buscando. E aí o Senhor aqui está dando uma repreensão. Aliás, isso aqui é para o nosso bem. Porque igual começou a mensagem de ontem, falando que ai dos que fazem o convênio e quebra também. Mas a gente quebra porque a gente não está firme em Deus. Se a gente ficar forte, lendo as escrituras, buscando a orientação de Deus e indo, a gente vai se fortalecer. Então não é para ter medo de fazer o convênio. A gente tem que ter medo de não ler as escrituras, de não buscar a Deus, porque isso aqui, por exemplo, Deus está dando uma repreensão, mas não foi de uma vez, não foi um dia só que eles deixaram de ler, né, de estudar ou de buscar a voz de Deus. Isso foi consequência de várias vezes que eles fizeram isso. E aí o Senhor fala aqui que eles se acham em condenação, e fala que por isso caíram sobre condenação, né? Então eles deveriam se arrepender, né, e lembrar ali de estudar o livro de Mórmon, né? Isso mostra, né, o valor supremo que o livro de Mórmon tem também, né, para nos ajudar a nos achegar ao Senhor. Eu acredito aqui que ele está mencionando especificamente o livro de Mórmon,
por conta da restauração do Evangelho. O livro de Mórmon, ele é uma chave, né, da restauração do Evangelho, para compartilhar o Evangelho com as outras pessoas. Vamos lá, versículos 58 e 59 diz assim: para que produzam frutos dignos do reino e de seu Pai. Caso contrário, a um flagelo e julgamento derramar-se-á sobre os filhos de Sião, pois contaminarão a minha terra santa. Os filhos do reino, aqui é uma pergunta que ele fala, né? Será que Deus ele vai deixar a gente contaminar o reino dele? Não, a gente tem que sair do reino dele. O reino dele aqui é a igreja, tá bom? Mas também é o reino celestial. Nada impuro pode entrar no reino celestial. Então a gente tem que se purificar aqui. Então é por isso que ele fala aqui: contaminarão a minha terra santa. Será que Deus vai deixar contaminar a terra dele? Não, né? Versículos 60 e 61, aí nós finaliza aqui, deu para chegar pelo menos no versículo 61, tá bom? Metade, né? Essa sessão aqui, ela tem 120 versículos, então pelo menos a gente chegou na metade hoje, né? E eu não vou seguir lendo aqui, porque quando eu tenho mais tempo e estudo melhor, né? A gente para analisar os versículos e descobre mais coisas. Então se eu ler mais versículos aqui só com o propósito de ler mais, eu acho que não é esse o objetivo. Então eu vou parar aqui no versículo 61, tá bom? E aí amanhã eu estudo uma nova parte com mais profundidade. Se a gente não conseguir estudar todos os versículos, não tem problema. O mais importante é nós estudarmos diariamente as escrituras, todos os dias. Então o versículo 60 e 61, para finalizar, diz aqui: em verdade vos digo, vós agora ouviste as minhas palavras, que são a minha voz. Bem-aventurados sereis se receberdes essas coisas, porque vos perdoareis vossos pecados com este mandamento. Então mesmo, aqui a gente vê a misericórdia de Deus, mesmo tendo transgredido, não tendo sido negligente com a palavra de Deus, Deus ele está disposto a nos perdoar aqui, como ele coloca. Ele perdoa aqui a partir desse mandamento. Que mandamento que é? Que permaneçais firmes em vossa mente, com solenidade e espírito e oração, prestando ao mundo todo o testemunho das coisas que vos são comunicadas. Então as verdades de Deus é para nós compartilharmos, comunicar às outras pessoas. Então esses versículos aqui, né, eles falam dessa promessa que Deus ele nos dá, e a promessa é de perdão também para herdarmos essa vida eterna, a exaltação. E recebendo essa palavra, o Senhor então fala que perdoa os nossos pecados, mas devemos agir, não somente ouvir, mas agir de acordo com a palavra, né? Então, essa mensagem aqui. Um resumo, né, da mensagem de hoje seria: viver cada um pela palavra de Deus, né? Nós devemos viver pelo que Deus ele revela, tá bom? Ser guiado pelo Espírito do Senhor. Aqui falou da luz de Cristo, né, que nos conduz para o bem, e que quando nós progredimos, ou seja, ouvimos a luz, a palavra de Deus, a gente progride, a gente passa a ter mais luz, tá bom? E aqueles que não ouvem, ele fala então que não é os eleitos dele, porque os eleitos ouvem a voz de Deus, buscam a Deus, tá bom? E também ele deu a ênfase aqui sobre nos arrependermos e valorizar as escrituras, e ele falou aqui do livro de Mórmon também, de valorizar o livro. E também pediu para que nós pudéssemos produzir frutos reais de fé, né? Não é somente ouvir, mas colocar em prática e produzir esses frutos. E pediu por final aqui para nós nos mantermos firmes e oração, sempre orando, tá bom? Então essa é a mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.